começando na Rádio Cloud Coaching. Convidado especial. A entrevista com Mário Divo. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo, mais uma vez trazendo uma pessoa, uma convidada muito especial, querida Leila Navarro. A Leila é extremamente conhecida de todos nós que participamos e, de alguma maneira, trabalhamos com a plataforma Cloud Coaching. Além disso, ela tem uma presença enorme no mundo empresarial, no mundo dos palestrantes. E eu vou pedir para que ela se apresente. Eu sei que ela vai se apresentar de uma maneira diferente, mas eu já dou o spoiler. E aí, a primeira pergunta para a Leila, que eu quero que daí ela parta para o nosso desenvolvimento da conversa. Leila, como é que é ser palestrante e depois uma stand-up? Como é que funcionam essas coisas para você? Obrigado pela tua presença e vamos agora ouvir a sua voz gostosa e sempre sorridente. Que ótimo, que ótimo. Eu sempre digo, agora quando me perguntam para me apresentar, falar de mim, eu fiz um rap para falar de mim e eu vou falar aqui meu rap. Eu não sou Anitta, nem Gabi Amarante, sou Leila Navarro, a palestrante. Já me confundiram com a Hebe, com a Dercy, com a Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy, mas o que eu queria era ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada que vive incomodada. A Leila tá gaga, eu digo ha, de gaga não tenho nada, tô mais é para Lady Gaga. E eu faço isso como uma provocação, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, Leila, como é que foi lá atrás? Como é que você virou palestrante? Como é que foi essa história? Eu falo assim, gente, nem importa como é que foi, porque como é que foi não vai ser mais, nem para quem quer seguir esse modelo de ser palestrante, porque nem é mais como era. Eu acho que não existe modelo. E quanto mais o tempo passa, eu vejo que a gente está se descobrindo e se reinventando a cada momento. Eu fui no Jô Soares 2 vezes. O Jô Soares foi o primeiro cara que fez o primeiro talking show no Brasil, que foi um sucesso. Você perguntar, Jô, conta como é que foi a sua história para você conseguir esse talking show tão famoso, tão maravilhoso. Não interessa mais, porque ninguém vai ter talking show mais. Todo mundo tem podcast hoje, então hoje não tem mais sentido aquele talking show do jeito que o Jô fez. Então não tem mais sentido a história que eu conto, como é que eu cheguei aqui. Eu me trato como se eu tivesse 2 anos de palestrante. Tem 25 anos que eu dou palestra, mas eu me trato, me cuido, me atendo como se eu tivesse 2 anos que eu sou palestrante, porque o mundo mudou e está mudando cada vez mais e você tem que estar muito atualizado. Eu me considero hoje uma pessoa da geração Z, presa num corpo baby boomer. Então, eu digo que eu sou uma transgeracional. Eu acho que nós temos que ser todas as gerações, geração Y, Z, X, o que você quiser, até milênio, que você tem que estar se adaptando, se adequando. E não dá para estereotipar uma geração e falar, essa daqui. Mesmo porque eu acho que existem gerações Z diferentes, como baby boomers diferentes, né? Como qualquer geração, porque existem pessoas únicas e diferentes, e isso é que é o mais importante. Eu Agora, fico pensando... você sabe, eu quero aproveitar isso que você falou, porque eu, particularmente, assisti a várias palestras suas no passado, e sobre temas ligados a pessoas, desenvolvimento humano, gestão, e acompanho você nesse momento mais presente, e uma coisa que eu acho que sempre fez parte da sua colocação perante as pessoas é uma provocação de padrões, é uma provocação de, eu diria, algumas crenças, sei lá como é que a gente possa chamar isso, mas é questionar aquilo que as pessoas têm, que são padrões de vida ou de pensamento, e que você questiona, seja pelos seus atos, entrar numa palestra, entrar no colo de um participante, fazer provocações, as risadas, e agora, mais recentemente, entrar no shopping com um cachorrinho robozinho. Eu acho isso fantástico, e é como você disse, as coisas não são como eram antigamente, mas você mantém essa mesma postura jovial. Então, porque na realidade, eu acho que o que mantém a gente vivo, daqui 10 anos eu faço 81 anos, eu falo isso para provocar as pessoas a fazerem contas, né? Mas eu acho que o que mantém a gente vivo e as pessoas vale a pena chegar até 120 anos é se você for curioso, se você for humilde para desaprender e aprender. Então, eu acho que hoje, outro dia me perguntaram, sabe, o que é mais difícil, desapegar
ou aprender, desapegar do passado ou aprender o futuro. E eu digo que as pessoas, eu tenho esse exercício, tenho essa facilidade de me desapegar do passado, mas é um exercício, eu acho que é muito mais difícil desapegar do passado do que se jogar no futuro, no novo, e numa viagem nova, né? Como essa que nós estamos vivendo, cheia de incertezas. Mas ninguém vai viajar para lugar nenhum cheio de certezas, né? Tem gente que é muito exagerada, mas assim, você não pode ter certeza que você está viajando, você está indo para um lugar que é diferente do seu, uma outra bolha. Você pode até ir com muita segurança, sabendo de muitas coisas, mas não dá para garantir nada. Nem no dia a dia dá, quanto mais está indo para um outro país, para uma outra situação, para uma outra cidade. Mas eu acho que o difícil é as pessoas se desligarem do que são, do que foram, do que aprendeu. Então eu vejo essa necessidade na nossa cultura, você ficar contando, apresentar a pessoa, estudou não sei aonde, fez faculdade, recebeu isso, recebeu aquilo, quando que a pessoa nem é mais isso, ela já é outra coisa, ela já está, já encarnou e reencarnou várias vezes. Eu digo que nessa vida eu encarnei e reencarnei várias vezes. Eu não sou a mesma Leila de 10 anos atrás, aliás, que nem de ontem eu sou. Você sabe que aconteceu uma coisa comigo muito recentemente, que foi a minha ida à China. Eu fui para a China em julho, e foi uma coisa muito impressionante. Eu não consegui, eu já fiz várias viagens pelo mundo, a Índia foi uma coisa muito forte para mim, mas essa ida na China, que era uma coisa que eu tinha uma expectativa muito grande, foi mais do que eu esperava. A China é uma cultura completamente diferente, milenar, de 4.000 anos, e é um jeito de ver o mundo, de ver a vida, de viver a vida, de esperar pela vida, de prospectar a vida, muito diferente. Para mim, a Índia é como se fosse uma startup, sabe? Eles estão sempre querendo produzir coisas que possam ter a melhoria para toda a população, e o meta deles é que a China seja o país número 1 em 2030 em tecnologia, e eles querem voltar a ser o primeiro país do mundo, como foram em séculos passados. Então, é muito interessante de você ver um país que é milenar na sua cultura, e nós brasileiros, que temos aqui 500 e poucos anos, né, que nós sabemos, nós que moramos aqui, nascemos aqui, sabemos como é que é essa cultura. Então, essas culturas mais ancestrais dão para a gente uma mexida profunda, né? Eu não consegui voltar da China mesmo. E você sabe que eu conheço a China, né? Conheci a China e conheço a Índia muito bem. E a Índia e a China são quase 3 bilhões de pessoas nesse planeta. Se nós somos 8 bilhões, a Índia e a China é mais de 30% do planeta. Então é muito interessante de você ver dois países completamente diferentes, um baseado na religião, o outro baseado na cultura, e que vivem diferente, pensam diferente e têm uma realidade diferente, até econômica, em todos os sentidos, científico e tal. E é interessante isso que você está falando, que apesar dos métodos serem diferentes hoje no Ocidente, no caso da Grécia e nos países em volta, no caso da Índia, no caso da China, apesar dos métodos serem diferentes, filosoficamente as pessoas ainda são levadas a conhecerem a si mesmas e investirem no autoconhecimento, coisa que aqui no Brasil a gente não tem isso muito presente. Você concorda com isso? Eu concordo, e é uma pena, e na realidade uma pena e não, né? Porque na realidade, na nossa profissão até é bom, né? Porque é o que a gente faz, né? O que a gente faz de melhor é ajudar as pessoas a voltarem para dentro, a se conhecerem e a partir do seu autoconhecimento criar, mudar a sua realidade. Em vez de ficar reclamando, olha, tudo que está fora, não. Para mim isso é ser adulto, né? É você se conhecer, você ter uma autoliderança, uma autogestão, né? Para você estar podendo criar a sua realidade e afetar a realidade dos outros, e daí ter uma realidade comum com todos os brasileiros e com todos os terráqueos. Então, isso é muito importante. Mas eu queria te contar uma coisa inusitada, nova, poderosa, e até queria a sua opinião. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Desde menina, eu fui muito ligada no autoconhecimento, mas minha família proporcionou isso. Então, tudo que acontece, né, que acontecia desde menina, eu nunca ia reclamar, ia colocar a busca, a culpa, o que estava fora. Eu falava, o que eu tenho que aprender com isso? Por que isso está acontecendo comigo? E ler os sinais, ler a sincronicidade. Então, eu vim desse lugar. E eu continuo, isso, tenho 71 anos, a minha vida inteira é assim. E outro dia aconteceu uma coisa genial, faz um mês aí, pouco, mas assim, que eu não tinha tido consciência disso. Aconteceu uma coisa genial, porque eu estava passando por uma crise de questionamentos meus a respeito de uma questão financeira, como é que a gente produz dinheiro, como é que produz isso, enfim, é uma questão minha, ligada à matéria, à produção, como é que você
produz dinheiro, né? Na realidade, o tema era esse. E eu estava com algumas dúvidas, alguma questão, e eu estava discutindo com uma pessoa. Quando eu saí da conversa com a pessoa, eu fui ver meu celular, e no celular abriu um vídeo. E o vídeo falava assim: ah, você está com medo? Se você tiver o medo, o que que é? O medo é o medo de aceitar que você pode mudar, é o medo de aceitar uma nova realidade, de aceitar. E começou a falar comigo, né? E eu daí, sabe quando te cai a ficha? Eu falo, nossa, mas é lógico, eu estou resistindo a essa ideia, porque eu tenho medo disso. Enfim, e tive um insight ali muito interessante. E daí eu comecei a pensar, falei, gente, o algoritmo, ele ajuda a gente no autoconhecimento, porque os algoritmos ensinam a gente. Outro dia o meu filho estava com uma questão e não estava querendo me ouvir. Eu falei, ainda bem que ele não está querendo me ouvir, não tem problema. Mandei um vídeo para ele, falei, se ele abre esse vídeo, que era um vídeo inteiro, não um vídeo meu, um vídeo que tinha muitas visualizações no Instagram e que falava do tema que eu queria falar para ele, falei, se ele abre o vídeo, o algoritmo dele vai entender que ele gosta desse tema e vai começar a mandar mais coisas para ele assim. Então, nós podemos usar o algoritmo a favor do seu autoconhecimento, de você perceber quem você é, e até para ajudar a influenciar outras pessoas. E, no fim, tem um lado positivo de tudo isso, porque você pode conhecer uma pessoa e até se autoconhecer pelo seu algoritmo. E eu comecei a prestar mais atenção nos tipos de mensagem que eu recebo e o que chega até mim. Porque chega até mim o que eu assisti, o que eu vi, o que eu dei valor. Se eu for na sua casa e ver aquele lugar que a gente vê no seu Netflix pode ser que tenha alguma semelhança com o meu, que nós temos algumas ideias em comum, mas pode ter coisas que não tem nada a ver comigo. E se você vê, você fala, nossa, mas o seu Netflix é completamente diferente. Por quê? Porque o Netflix vai te mostrar aquilo que você provoca, que você busca. Então, a gente pode se conhecer por essa rede social e por esses algoritmos que a gente está cutucando. Com isso, fui fazer uma pesquisa, uma profundidade, voltei a estudar em Jung, e estou terminando um livro que está falando da sincronicidade e o algoritmo. Como que você pode usar essa vida que nós vivemos hoje, cheia de algoritmo em tudo quanto é lugar, para você voltar para você e se aprender com isso, e aprender até a entender o outro com isso, né? Então, o algoritmo como autoconhecimento. O que você acha disso? Os algoritmos estão cada vez mais precisos, ainda que neste momento eles têm um foco muito mais comercial, né? Eles procuram te aproximar mais de oportunidades de comprar, serviços, né? Serviços e produtos que de alguma maneira façam sentido para você. Então, esse tem sido o foco inicial dos algoritmos. Agora, dentro da inteligência artificial, em que o desenvolvimento está extremamente acelerado, dentro dessa visão futura que se chama hoje de singularidade, transhumanismo, né? A ideia vai ser exatamente partir para onde você está falando. Não ser apenas voltado para questões de interesse comercial. Basta dizer que na Finlândia, meu país de coração, né? Na Finlândia, a universidade lá conseguiu criar um algoritmo que ele percebe a emoção que você está sentindo pela expressão do seu rosto. Ou seja, você é identificada hoje pelo seu rosto com o tipo de emoção que você tem naquele instante, e ele vai trazer para você produtos e serviços, ideias, informações que de alguma maneira possam fazer elo com essa emoção. Essa é uma realidade que já existe e está começando a ser difundida agora. Esse algoritmo foi criado na Finlândia neste ano de 2024 e já começa a ser implementado em uma série de outros tipos de abordagens. O que eu acho é que, na realidade, quando você tem uma pessoa que te conhece tão bem, como os algoritmos vão acabar te conhecendo, mais do que a gente mesmo, que a gente até esquece de certas coisas, ele acaba te trazendo coisas, te lembrando de coisas que você já viu, de que você gostou, né? Como um amigo seu. Como se você frequenta muito uma livraria e você tem alguém que é o atendente da livraria, o vendedor na livraria, que te conhece. E te liga, né? Quando você chega, fala, olha, chegou um livro novo daquele seu autor. Aquele autor que você gosta, porque já viu que você já comprou vários livros daquele autor. Então, eu tenho a impressão que esse tipo de coisa, hoje, para mim, nem seria só para vender, seria até...
você tem razão. É que quando eu fiz esse comentário da venda, eu estava me limitando a pensar em sites que você frequenta para pesquisar alguma coisa. Ao Seja Google? não é o YouTube ou Netflix, que aí você já está ligado a alguma cadeia de entretenimento. Por exemplo, quando você entra na Folha de São Paulo, por exemplo, para ler o jornal, Ah, tá, ou tá, quando você entendi. entra num Tem site. um monte de coisa para vender. E Ah, aí, e entendi. aí, se você entra num desses para ver algo que te chamou a atenção, você vai começar a ficar, Ah, de certa maneira, vinculado aí. é. Numa É, próxima passagem em algum lugar, vai vir algo referente àquele serviço, àquele produto. Eu estava me é. referindo dentro Ah, desse contexto. ah, Ah, tá. Não, inclusive, porque quando você, logo que você entra, aceita cookies, eu falo, estou de dieta, não aceito cookies, mas se eu não aceitar cookies, ele não abre. Então você é obrigada a ficar comendo cookies sem ser diet em todo lugar, na é verdade? Isso é muito triste, porque a gente nem sabe que a gente permite tanta coisa, e daí você fica recebendo um monte de coisa. Mas eu hoje estou estudando muito essa nova linguagem, esse novo momento que nós estamos vivendo, e eu quero te fazer uma provocação. Porque, na realidade, o que eu estou estudando mais é a pós-IA, que eles chamam. A pós-IA é porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela já é, em muitos setores, mais inteligente que a gente, no sentido de ela conseguir fazer coisas que nós, como humanos, não conseguimos fazer. Demoraríamos muito para fazer, mas ela tem uma velocidade de poder fazer pesquisas científicas de uma série de coisas. Então, ela vai, enfim, nós estamos criando uma criatura que vai ser mais inteligente que o criador da criatura, né? Vai chegar uma hora que nós vamos chegar na pós-IA, onde essa IA vai estar fazendo tantas funções que nós não vamos ter que fazer, não vamos precisar fazer essas funções, porque ela faz. Então, nós vamos ter que descobrir uma outra maneira que nos satisfaça. Só que a nossa maneira que nos satisfaz, há muitos séculos, é a gente ter propósito e ter um sentido de vida. E esse propósito está ligado a um trabalho, a produzir, a resultado, a uma série de coisas que eu acho, né, e lendo, estudando, que vai haver uma transformação e uma mudança. E eu hoje, atualmente, o que mais me provoca, eu estudo e pesquiso, justamente é isso. Por isso que eu estava falando de desapego, essa liberdade de a gente perceber que não vai ser mais como era, tem coisas que não tem mais sentido de lá de trás, e nós temos que ver o momento presente, mas estar com o pé no futuro e a visão no presente, percebendo vários caminhos que vão poder acontecer nesse futuro, que nós não temos certeza, se a gente tivesse certeza era ótimo, né? Mas a gente não tem, que tem várias possibilidades, mas numa velocidade grande, e é nesse momento que nós estamos, dessa incerteza, que eu falo assim, hoje em dia tem que ficar sempre com a perna aberta, né? Porque parece que o chão está sempre tremendo. E eu gosto disso, eu gosto desse tema, eu gosto de perceber que a gente tem que estar se questionando o tempo inteiro, aprendendo o tempo inteiro e buscando o tempo inteiro essa curiosidade, né? E isso me faz bem. Tem gente que se sente ansioso, que se sente isso aflige, né? E eu acho que nós temos que aprender a lidar com isso. Até depois eu quero agora, que você me Leila, nós vamos fale. ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que marcar um outro programa para a Rádio Cloud Já Coach, acabou? porque o nosso tempo já passou e a gente precisa respeitar o tempo. Mas vamos marcar um outro programa. Você quer deixar algum endereço de Quero contato? deixar essas. Então, eu deixei aqui um monte de perguntas em aberto para todo mundo refletir. E quem quiser saber mais, conhecer mais o que eu penso, o que eu acredito, esse livro novo que eu estou escrevendo, esse pensar novo que eu estou vivenciando e, e, enfim, estudando e pesquisando, que as pessoas podem entrar em qualquer rede social minha, que se você entrar em Leila Navarro, a primeira Leila Navarro que aparece sou eu, porque eu sou dinossauro, que eu já estou na rede social faz muito tempo, e na internet faz muito tempo. O Instagram é Leila Navarro Oficial, mas o resto é tudo Leila Navarro. Eu estou aberta para conversar, para pensar, para somar, para dividir, para multiplicar esse momento tão especial do planeta que nós estamos vivendo com tanta exponencialidade e com tanta incerteza, né? Para você que nos acompanha pela Rádio Cloud Coaching e pela plataforma Cloud Coaching, eu deixo o convite para que nos encontremos na semana que vem. Um grande abraço e até lá para todos vocês. E Leila, mais uma vez, obrigado.
Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.